Olá, meus cumprimentos a todos. Eu vou falar sobre o trabalho intitulado Avaliação do papel dos micro-organismos e fungos micorrízicos arbusculares sobre o crescimento inicial de uma espécie nativa, Platimenia reticulata. Esse trabalho teve como autores eu, Daniele Cardoso, Rita de Cássia Mello, Rafael Paiva, José Geraldo Aquino, Lídia Maria Cardel e como coordenadora a doutora Maria Aparecida José. Bom, para contextualizar o nosso trabalho, a Platimenia reticulata, que é mais conhecida como vinhático, é uma angiosperma da família Fabácea, que tem hábito terrícola, pode ser arbustiva ou arbórea, podendo atingir até 30 metros de altura. Ela tem uma ampla distribuição geográfica, ocorrendo em diversos domínios e formações vegetacionais. Bom, a Platimenia reticulata ela tem diversos usos, tem uma importância ecológica e econômica muito grande. Ela é tipicamente de uso madeireiro. Devido à qualidade da sua madeira, diversos móveis são construídos com a sua madeira, por causa da sua resistência. E, além disso, ela pode ser extraída da sua casca um corante amarelo. Tem um registro também do uso medicinal e paisagístico. E, mais recentemente, aqui no Brasil, têm sido feitos projetos de restauração ambiental com ela devido a alguns fatores. Ela possui flores melíferas, possui raízes que associam-se a bactérias fixadoras de nitrogênio e fornece um bom sombreamento para outras espécies. Bom, então, fazendo um apanhado no estado da arte, diversos estudos têm se debruçado em entender essas interações entre as raízes das plantas e alguns micro-organismos, os fungos micorrízicos, micro-organismos eficientes, e essas técnicas são aplicadas na agricultura a fim de potencializar o crescimento vegetal. Bom, então, visto isso, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar a influência dos fungos micorrízicos arbusculares, FMA, e dos micro-organismos eficientes, que aqui nesse trabalho vamos chamar de EM, sobre o crescimento inicial de mudas de espécies de Platimenia reticulata, a fim de proporcionar um modelo de interação potencial para otimizar os processos de crescimento dessa planta, visto as suas utilidades. Bom, então a nossa metodologia inicial foi a captura dos EMs, que foi através de armadilhas de arroz cozido em um fragmento florestal dentro da Universidade Federal da Bahia. Posteriormente, preparamos um composto líquido com o extrato desses micro-organismos, com a proporção de 1:50 de água sem cloro, e ele foi armazenado em temperatura ambiente. Para o FMA, a gente pegou o inóculo com o Laboratório de Associações Micorrízicas da Universidade Federal de Viçosa e eles foram mantidos em sílica. Bom, para o preparo do nosso solo, a gente utilizou a proporção de 3:1 de composto orgânico e humus e solo argiloso. Os tratamentos foram feitos 3 tratamentos com 10 réplicas cada. O tratamento FMA utilizou 10% do inóculo em relação ao total do volume total de solo. O EM utilizou 100 ml do composto para a rega do solo e o controle utilizou apenas o solo. Bom, as sementes de platimenia foram semeadas em vermiculita a fim de aumentar o potencial germinativo e elas ficaram dentro de casa da sementeira durante um mês. Posteriormente, elas foram transferidas para a casa de vegetação com condições de 50 ml de água em dias alternados, temperatura média de 26 graus e sombra de 50%. Elas foram acompanhadas, mensuradas a altura e número de folhas mensalmente durante 4 meses, e após esses 4 meses, 8 plantas foram retiradas por completo para mensuração de alguns dados, como comprimento de raiz, peso fresco e seco de raiz, caule e folhas. Bom, nossos resultados estão aqui. A gente tem que FMA se destacou dos demais tratamentos. Então, a gente pode ver que a altura mensal nos meses 2, 3 e 4 entre FMA e EM diferiu. Peso fresco da raiz, caule e folhas entre FMA e EM também diferiu significativamente. E o peso seco do caule, raiz e folha entre FMA e EM também diferiram. Bom, o tratamento FMA se destacou dos demais, o peso fresco e altura diferiu do controle e o FMA diferiu em altura nos meses 2, 3 e 4, peso fresco, seco,
de raiz, caule e folha de EM. Então, sendo necessário, a gente discute que é necessário identificar quais espécies que estavam presentes nesse EM, nesse composto EM, para a gente entender se houve sinergismo, antagonismo entre essas espécies. E seria talvez necessário adicionar outras espécies para aumentar também a diversidade. Então, o EM apresentou valores até menores que o controle. Então, concluímos que o uso de FMA promove o crescimento inicial de Platyrmenia reticulata. O uso de EM não foi possível otimizar o processo de crescimento inicial de Platyrmenia reticulata, sendo necessária, então, a identificação de quais espécies de micro-organismos que estavam presentes no EM para entender quais as relações simbióticas que ocorreram ali. Bom, essas são as nossas referências e eu gostaria de agradecer ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estudos Interdisciplinares e Transdisciplinares em Ecologia e Evolução, que fomentou a nossa pesquisa. Obrigada.